Você sabia que os deuses são criações do ser humano? Que merda, hein? Não sabia? Sabia não? Bom, vou mostrar algumas coisas para vocês hoje. Então, vem comigo e aprenda um pouquinho. Bom, gente, vocês viram aí no título e o homem criou os deuses. Eu digo o homem no sentido de humanidade. E uma coisa interessante, antes que venha aquele desinformado, aquele tendencioso, geralmente monoteísta, e digo monoteísta cristão, vai dizer assim: ah, mas os outros deuses são criados pelo homem, feitos pelas mãos humanas, mas o meu é invisível e ele criou tudo. Não, ele também foi criado pela mente humana. Mesmo que não tenha uma imagem, uma estátua do seu Deus, a ideia foi criada pelo ser humano e também faz parte de todos os deuses criados pelo ser humano. Falou? Então não adianta espernear. Então é o seguinte, gente, vou colocar aqui algo interessante que olha o que eu vou colocar para vocês. Vejam aí. Isso aqui não é invenção de ateu. Eu tenho falado várias vezes, eu tenho falado, já mostrei algumas vezes que até mesmo o Deus da religião hebreia, dos hebreus, dos antigos hebreus, que as pessoas falam que é o Deus da Bíblia, ele é união de vários deuses. Já mostrei outras vezes. Agora olha só, isso aqui não é invenção de ateu, está no site R7. Gente, claro que muitos ali conhecem a verdade, eles sabem, só que eles não vão colocar algo desse tipo no jornal, no horário de pico. Não, eles não vão colocar isso aqui também no balanço geral. Não, é no balanço geral, porque depois se eu tiver errado eu coloco na tela o nome certo, que passa perto ali do meio-dia. Não vão colocar isso lá, porque senão, lógico, vai abrir o entendimento das pessoas. Mas olha só, olha interessante aqui, ó. Que interessante. Deus, origem da crença e evolução em diferentes religiões. As principais religiões do mundo consideram a existência de um Deus superior responsável por todas as coisas. Mas de onde surgiu essa crença? Claro que está de forma um pouquinho reduzida, né? Vamos lá. A crença em diferentes deuses responsáveis por todo tipo de feitos sobrenaturais se desenvolveu em paralelo com as sociedades humanas. Entretanto, o Deus onisciente e vigilante, centro das religiões dominantes atuais, é mais recente, claro, né? Inclusive do cristianismo, que é um dos mais novinhos que tem. Enquanto os seres humanos viviam em pequenas tribos, sua moral era guiada pelo medo de ser condenado ou julgado dentro de seu grupo. Por outro lado, as sociedades maiores e mais complexas permitiam atos que passavam camuflados e sem punição. Foi aí então que surgiu a necessidade de uma referência moral para guiar as pessoas. Só uma pequena correção aqui, gente, é que eles vão colocar aqui que o surgimento dos deuses surgiu em sociedades maiores, para quê? Para dar um senso de moral, como se esse fosse o único parâmetro. E é um pouquinho tendencioso essa introdução que eles fazem aqui. Mas não, isso não é verdade. Por quê? Porque quando você tem sociedades tribais mais primitivas, havia também uma forma de crença. E claro, as primeiras crenças são mais animistas. É mais o animismo que você vai ver. E eles acreditavam até mesmo que rios fossem deuses, que havia também espíritos na natureza, que havia deuses, por exemplo, que o sol fosse o próprio Deus, e que havia elementos, alguns espíritos, que eles entravam em contato com esses espíritos, ou eles tinham que agradar ou apaziguar a ira desses deuses ou espíritos. Depois que ela vai tomando uma organização um pouco maior. Então,
a religião não surge apenas com sociedades mais complexas. Não, em sociedades tribais também surge a religião. Só que eles colocaram aqui para querer dizer o quê? Porque é algo moderno, a ideia de Deus é algo assim relevante para a sociedade. Não, teve relevância para uma época, para um início ali, mas hoje nós sabemos que é totalmente desnecessário, sabemos que é criação humana, certo? Mas lógico que eles teriam que colocar essa introdução aqui para tentar ser uma introdução tendenciosa. Claro que eles iriam fazer isso, mas vamos lá, olha só. Segundo muitos estudiosos teólogos, o Deus como bastião moral ajudava a manter a ordem social. Não só teólogos, né? Também historiadores também podem confirmar isso. Antropologia. Um estudo do antropólogo Harvey Whitehouse, diretor do Centro para o Estudo da Coesão Social da Universidade de Oxford, analisou grupos políticos do Neolítico e sua relação com a existência de um Deus moral. A análise foi feita com 414 entidades que incluíam cidades-estado antigas, como Ur, da Confederação Viking. Gente, tem uma vírgula aqui. Ele não está falando que Ur é da Confederação Viking, não. Está falando que analisou cidades-estado antigas, como Ur, vírgula, tá? Para vocês não confundirem aqui. Da Confederação Viking, da Islândia, ou das sociedades mesoamericanas, como os Incas. Os resultados da pesquisa indicaram que os deuses morais só começaram a surgir em sociedades muito complexas. Os deuses morais, entretanto, gente, havia ideias de deuses e também, lógico, que eles se guiavam pela religião, as sociedades mais primevas, mas claro que não era tão organizado. Isso é lógico, né? Conforme as sociedades vão avançando, o senso de moral vai aumentando e também o corpo doutrinário vai se consolidando e ficando mais elaborado. Isso é fato, né? Além disso, cada entidade tinha crescimento médio de até 5 vezes na complexidade social a partir da inserção de ao menos um deus moral. As primeiras figuras que representam essa moral é Maat, filha do deus Ra, no Egito Antigo. Ao mesmo tempo, o deus Tian surge na China. Aí daqui Deus com D maiúsculo, no caso no singular, porque deve estar falando, com certeza está falando da divindade deles, né? Mas vamos lá, a divindade seria hebraica, né? E depois do cristianismo. Vamos lá. O nome Deus surgiu a partir da nomenclatura dada pelos povos mais antigos do Ocidente. Especialistas sugerem que os primeiros povos da região tinham uma língua comum, no proto-indo-europeu, que deu origem a mais de 400 línguas e dialetos modernos. O nome da divindade era Deus Pater. O nome reúne duas palavras da época. Deus significa céu e Pater, pai. Isso significa que os primeiros povos que reconheceram um ser superior com um nome utilizado ainda hoje, especialmente por crianças, pai do céu, ou podemos até brincar, né, de papai Cecel, né? Lógico que estão vendo, isso aqui é criação humana, gente. Certo? Na Índia, por exemplo, o nome se mantém até hoje no idioma védico sânscrito, de Auspita. Evolução. A partir da evolução, a divindade ganhou novos nomes e novos significados. Para os hindus, por exemplo, o Pai do Céu era apenas um dos deuses de segundo escalão. Por exemplo, por outro lado, os gregos adaptaram o nome até que ele se transformou em Zeus Pater. A mesma variação acabou transformando de Auspita para Lupita, em latim, dando origem ao nome Júpiter, o deus romano. Entretanto, não sobreviveu o declínio da cultura clássica na região. Foi nessa época então que a divindade superior foi importada do Oriente Médio. Lembrando, gente, esse nome aqui, Deus, na verdade não é só um Deus para várias culturas, não, tá? Para todas as culturas, não. A maioria dos povos eram politeístas. Alguns acreditavam que havia deuses principais, um sobre todos os outros, e depois que o tempo foi passando, foram adaptando com as religiões que foram surgindo. Yahvé ou Javé era apenas, olha aqui, gente, olha aqui, olha que importante, ó. Era apenas mais um dos deuses, vou até frisar isso aqui, ó. Era apenas mais um dos deuses da Canaã antiga,
mas acabou se sobressaindo graças ao livro escrito pelos israelitas. Ele ganhou o status de divindade superior, ao mesmo tempo que ganhou um nome inspirado por Deus no Ocidente. Ou seja, gente, Javé, tem até um vídeo que eu falo sobre isso, que o Deus único não é tão único assim, que é a união de Javé e El, que são duas divindades. Javé não é Deus único. Pegaram uma divindade que era adorada ali na Canaã antiga e fundiram com outra e transformaram, tanto que os primeiros hebreus eram o que? Enoteístas. Não sabe o que é isso? Já expliquei em vários vídeos. Pesquisa para você saber. Depois que veio o monoteísmo, então Javé, Iavé, El, Baal, Marduk, são coisas inventadas pelo ser humano. Com o tempo, uns foram esquecidos e outros foram adaptados, mas é tudo invenção, tudo criação humana. E aqui mais uma prova. E eu estou tirando essa informação aqui, não é de site ateu não, tá? Claro que eles não vão mostrar isso aqui na televisão, porque eles não são bestas, né? Mas olha interessante aqui. Javé era apenas mais um dos deuses da Canaã antiga, mas acabou se sobressaindo graças ao livro escrito pelos israelitas. Ele ganhou o status de divindade superior, ao mesmo tempo que ganhou o nome inspirado. Ou seja, ele foi promovido pelos seres humanos, né? Porque sem ser humano a divindade morre. Sim, sem o ser humano a divindade morre, ela cai no esquecimento. Um pouco antes do reconhecimento de Javé como dominante, havia um outro deus de destaque em Canaã. O ser era chamado aqui, que as pessoas chamam de El, né? Depois de El Shaddai, de El, o nome que é dado ao Deus da Bíblia em alguns trechos. Isso porque provavelmente a transcrição de crença se deu de modo lento e gradual. Em hebraico, o termo El Elyon é utilizado como Altíssimo. No entanto, apenas Elion é suficiente para determinar o termo, sendo que El é um sinônimo para o Deus. No caso, esse Deus seria o Deus cananeu que transformaram no Deus da Bíblia. Aí falam que isso aí, esse nome, esse vocábulo que chamam de El, que é traduzido por Deus, era um nome próprio que transformaram nesse substantivo aí, gente. Só isso. Olha só, eventualmente o nome também seria adaptado pelos muçulmanos, o nome Alá. Portanto, é apenas uma variação do termo El. Ou seja, é o mesmo Deus, a mesma divindade imaginária. Tá? Fonte Super Aventura na História e esse aqui. Bom, gente, vou voltar aqui para mim. Então, quando nós vemos aqui que homens criam deuses, e agora vamos falar aqui de Ocidente, falar de Brasil, onde nós vivemos, aqui onde eu vivo, e onde a maioria dos meus inscritos e a maioria daqueles que assistem aos meus vídeos vivem, que alguns aqui já passaram pelo cristianismo, que é uma religião dita monoteísta. Essa divindade foi apenas modificada, criação de outros povos, conforme eu coloquei aqui, e está no site, o que? No site da R7, gente. Não é invenção de ateu não, mas isso aqui são informações históricas, mas que o teu pastor, eu digo teu pastor agora pro cristão, que o pastor, o padre jamais vai falar. Aí depois você fica com raiva, porque quando eu comecei a estudar, foi isso que eu vi. Seres humanos criaram os deuses, todos eles, inclusive o chamado Deus da Bíblia, que só vive dentro da Bíblia e na imaginação de quem acredita. Mas teve um longo processo. Poderia ter sido o quê? Ele poderia ter sido transformado numa divindade principal, mas com o nome que era atribuído lá. Poderia ter sido um outro. E a história ela teve várias etapas, e poderíamos o quê? Usar probabilidades do que aconteceu antes do cristianismo assumir. Porque uma coisa é judaísmo, cristianismo é outra, e judaísmo não é cristianismo. Tem gente que gosta de pegar coisas do judaísmo que querer aplicar ao cristianismo, e não é. Você pega, geralmente uma pessoa praticante do judaísmo, ela se irrita quando ela é comparada aqui, quando fala que é o Deus judaico cristão, porque eles afirmam realmente judaísmo não tem nada a ver com cristianismo. Só que quando
o cristianismo surge em Roma, com aquela jogada de Constantino, poderia ter sido uma outra religião. Imagine se a religião adotada fosse o mitraísmo. Hoje, no Brasil, teríamos o que? Uma maioria de pessoas adeptas do mitraísmo e não do cristianismo. Só isso. Mas esse Deus que eles falam que é o Deus único, que é o Deus Pai, que é o Pai que veio do Papai do céu, né? É apenas uma variação de outros deuses que transformaram nisso que eles conhecem hoje. Mas veio de quê? Povos cananeus, no caso o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo também. Os deuses do hinduísmo têm outras concepções, inclusive aquele que são os principais, os três principais, né? Brahma, Vishnu e Shiva, não tem uma concepção de divindade única lá. O hinduísmo é uma religião politeísta e veio muito antes. Mas existe que elementos culturais daquela região, daquela cultura, daquela época para aquela religião. E aqui eu mostro que, assim como qualquer religião, algumas se perderam no tempo, outras se modificaram. E foi isso que aconteceu com o judaísmo, que modificaram uma divindade que eles chamam de pagãos, né, que a maioria hoje aqui chama de pagão. E o judaísmo, o cristianismo, o que ele fez? Pegou essa divindade e jogou mais mitologia. Aí jogou o tal Jesus, que também é uma concepção religiosa e é uma criação humana. Só isso. E por que sobreviveu? Porque seres humanos transformaram. E outra coisa, é interessante que ele mostra aqui, ó, que esse Javé aqui, ele só sobreviveu por quê? Por causa dos israelitas que escreveram um livro. Só por causa disso. Por quê? Porque seres humanos escreveram sobre esse Deus aí que foi adaptado, e também porque eles começaram a proclamar para outras pessoas. Passaram, no caso, não para outros povos, mas o judaísmo era muito mais dentro apenas da nação, mas espalhou. Mas precisou de quê? Do pai falar para o filho, para o outro filho, para o seu descendente, porque senão, se isso não acontecer, a divindade cai no esquecimento. Mas uma prova que deuses são criações humanas. Então não tem nada para temer. Não precisa temer nada, temer condenação, temer castigo. Não. Estamos em um mundo natural, um mundo racional. Não precisa temer nada. Apenas tema a ignorância. Cuidado. Mas quando você começa a estudar, é por isso que tem uma frase que é muito falada, que é: quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Quando você estuda, você sabe que isso tudo é ilusão. Por quê? Porque é criação cultural, uma criação antiga que as pessoas mantêm até hoje através de medo. E claro, para muitos dá um lucro tremendo. Mas quando você estuda, você não acredita mais. Você passa a saber. Passa a saber que isso aí é apenas fantasia. Teve sua importância em um tempo. Hoje nós não precisamos disso. Tudo bem? Então, gente, vou parar por aqui. Mas antes eu vou apresentar o clube de membros. Pedir para você que quiser ajudar um pouco mais o canal, fazer parte do clube de membros, faça parte. Você não é obrigado. Ah, Fábio, eu quero quero dar uma ajuda um pouco maior. O que eu faço? Tem a chave Pix para fazer a transferência? Tem sim. Pode fazer, vou deixar no comentário fixado. Quero agradecer que tem mais uma pessoa que entrou como membro no canal. Muito obrigado. E você que não pode? Você que não pode, tem uma coisa para dizer para você. Ajude como você sempre estou. Que a principal ajuda aqui é fazendo parte da sua inscrição no canal, as curtidas, comentário, sabe? E também pedir para que vocês compartilhem e tragam mais pessoas para se inscrever no canal, tudo bem? Porque assim nós podemos passar informações, podemos levar uma mensagem de reflexão, uma mensagem racional para as pessoas. E isso vai fazer o quê? Com que elas despertem
para o quê? Para o estudo, para a razão, para a reflexão, para a imparcialidade. Tudo bem? Então estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos, até a próxima e tchau, tchau. Para mim, não tem coisa pior do que as religiões para fazer o ser humano de palhaço. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.